Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro vídeo da série Conversando com o Renato Caminha. Como vocês sabem, essa série é um dos diferenciais que oferecemos no nosso curso Regulação Emocional na Infância. Os vídeos do Conversando com o Renato Caminha são, na verdade, entrevistas com assuntos pautados pelos participantes do curso. Eles serão respostas do Renato às sugestões levantadas pelos participantes. É uma forma de co-criarmos esse curso a partir das experiências, dúvidas, sugestões de cada um dos nossos alunos. O professor Renato fala hoje conosco por Skype, diretamente da Europa, onde ele está residindo e trabalhando. E antes da gente ir às perguntas, eu inicio cumprimentando o professor Renato. Olá, Renato, como vai? Tudo bem? Como é que vamos? Eu aproveito para cumprimentar a todos então, que estão participando desse curso e até dizer para vocês que esse tipo de interação que a gente está tendo torna o curso diferenciado, do qual vocês fazem a participação, ajudam a criar o curso conforme o interesse de vocês. Bom, obrigado, Renato. Vamos direto às perguntas, né? Que é o que nos traz aqui hoje. Hoje quem pautou o curso, quem está pautando a nossa discussão, na verdade, é a Kátia Simone Ferreira, a quem eu inicio agradecendo a participação. Renato, a Kátia nos manda a seguinte observação. Ela diz que, com base em uma das tuas falas durante o curso, quando tu dizes que de um modo geral, as emoções têm sido tratadas de uma forma hostil, ela depreende que, em função disso, em função desse tratamento hostil, pode haver alguma abordagem reativa às emoções, né? Principalmente aos aspectos negativos das emoções. Então, ela te pergunta qual a importância e como é que a gente pode tratar as emoções de uma forma preventiva, talvez até evitando ou reduzindo as psicopatologias infantis. Kátia, eu acho a pergunta muito relevante, muito interessante, porque ela tem uma, 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 uma ligação com o que a gente vem fazendo muito hoje dentro de um programa que a gente chama o programa TRI Preventivo. Mas vamos por partes, então, né? As emoções têm sido muito maltratadas na sociedade, muito invalidadas. Então vamos explicar um pouquinho, vamos falar um pouco sobre essa afirmação. É, Vamos fazer uma analogia, eu gosto de fazer essa analogia com, por exemplo, há 20 anos atrás, ninguém se preocupava muito com a qualidade do alimento que botava à boca. Se comia excessivamente gordura, sódio, açúcar, e de um tempo para cá a gente adquiriu uma consciência alimentar muito diferenciada. E o que mudou então, né, na nossa vida? Mudou que a ciência foi tendo um conhecimento maior acerca dos alimentos e passando essa informação, que a gente chama de psicoeducação, passando essa informação para a sociedade, ao ponto hoje de a gente ter capacidade de saber exatamente a qualidade do alimento que a gente bota à boca, mesmo quando a gente faz uma transgressão. Então, com relação às emoções, dos anos 80, final dos anos 80, início 90 para cá, a gente teve um grande avanço no conhecimento das emoções e na importância das emoções para o desenvolvimento infantil e, posteriormente, para a saúde mental. Então, o que nós temos aí? Temos uma educação muito formal, a educação tradicional que a gente recebe na família e na escola, tratando as emoções de um modo muito equivocado. Como, por exemplo, uma criança, quando manifesta raiva por algum membro da sua família, de um modo geral, ela é repreendida. Eu já recebi no consultório pais dizendo: Caminha, você pode tratar o meu filho para que ele não tenha mais raiva dos irmãos ou das pessoas da família. E aí a gente diz como é que a gente vai fazer isso, né? Porque afinal de contas a raiva é inerente ao ser humano. Mas geralmente quando essa criança expressa essa raiva para a sua família, eu tenho raiva de você, mamãe, eu estou com raiva de você, papai, eu estou com raiva do meu irmão, o ambiente ele atua de modo a coibir, ou como se essa raiva que a criança estivesse sentindo fosse uma raiva equivocada. Então diz assim, você não deve sentir raiva de seus irmãos, você não deve sentir raiva de seus amigos, não deve sentir raiva da sua família, da mãe, do pai. E isso é um processo de invalidação. Se a gente pensar que a emoção ela é incontrolável, e o controlável será o tipo de reação que eu poderei ter da emoção,
a emoção é incontrolável tanto quanto a fome, tanto quanto a sede ou qualquer outro processo fisiológico. E então, no momento que a gente invalida uma expressão emocional de uma criança, né, a gente está dizendo para ela assim, que eu brinco sempre quando eu estou trabalhando dentro do programa TRI, tanto clínico quanto preventivo, brinco de vamos completar as lacunas. Se uma criança ouve do ambiente o tempo inteiro sentir raiva dos pais ou da família é feio, né, é errado, é equivocado, na cabeça dela a gente completa as lacunas da seguinte maneira: se eu sinto raiva de pessoas as quais eu não deveria sentir, logo eu sou mal. Possivelmente vai formulação de uma visão do seu self como uma pessoa má. Assim como quem sente tristeza é fraco, assim como quem sente medo é covarde. E aqui a gente está no embrião do surgimento das patologias da infância, adolescência e posteriormente vida adulta. A gente brinca isso, chama de, no nosso programa, de vestir a roupa da emoção. Então, no momento que a gente tem posições validantes do tipo, você tem todo o direito de sentir raiva, cuidado com o que você vai fazer com a sua raiva, a gente tem então uma postura muito favorável à aceitação, o entendimento da emoção e a expressão emocional de um modo assertivo. Que a gente diz, expressão assertiva é quando eu posso comunicar adequadamente a emoção, nem de um modo agressivo, nem de um modo passivo. Então, na verdade, nós precisamos mudar a matriz da educação, assim como a gente mudou a matriz do conhecimento alimentar. Nós desenvolvemos especificamente, derivado do programa TRI clínico, um programa preventivo que coloca dentro das escolas hoje a educação socioemocional. Então, hoje se ensina sobre as emoções, o que a gente chamou no início de alfabetização emocional e posteriormente chamamos de proficiência emocional. Nós ensinamos dentro das escolas hoje toda a expressão emocional das crianças, de modo que elas possam entender as suas emoções como um modo natural, possam aprender a mensurar, nomear, compreender a semântica da emoção, a expressão facial, verbal, a postura corporal, os marcadores somáticos decorrentes dessa emoção, e aí sim ter um entendimento pleno da emoção. Essencialmente, para não vestir a roupa da emoção, é entender que a emoção é um fenômeno passageiro. Ninguém é o que sente, nós somos, portanto, a capacidade de sentir. Então, voltando, finalizando a sua questão, de fato, as emoções podem e devem ser trabalhadas de modo preventivo. A gente já tem vários estudos hoje mostrando que crianças que passam por programas de educação socioemocional reduzem patologias na adolescência e vida adulta, principalmente transtornos de ansiedade, humor, e hoje já se sabe a relação que existe entre educação socioemocional e a redução do uso de substâncias psicoativas, assim como prevenção ao suicídio. Porque no momento que você aprende a lidar com frustrações, entender as emoções como fenômenos passageiros, você não vai buscar gratificações de alta intensidade, como por exemplo as drogas, ou ainda entrar numa situação de desespero, de não conseguir nomear e entender o que você está sentindo, e buscar muitas vezes uma solução que é a pior de todas, que é o suicídio. Então a educação socioemocional, de um modo geral, ela está aí visando a modificação. O projeto é pretensioso, é mudar a matriz da educação, mas isso é possível sim, pelo conhecimento científico que nós temos das emoções hoje, assim como a ciência já mudou a nossa consciência alimentar. Eu espero que eu tenha contemplado a sua questão e, mais uma vez, muito obrigado pela importante questionamento. Muito obrigado, Renato, pela primeira resposta. Eu acho interessante, eu faço quase uma analogia aqui como um processo de alfabetização emocional, né? É aprender a lidar com tudo isso. Muito bom, muito obrigado. A segunda pergunta, Renato, ela faz referência a um dos momentos abordados em um dos vídeos nossos do nosso roleplay. Talvez, eu não sei se todas as pessoas já sabem, mas o roleplay é quase uma dramatização do professor Renato utilizando as técnicas ensinadas no curso para um atendimento a uma criança. E num desses vídeos, a Kátia comenta sobre um sentimento de culpa expressado pelo Pedro em relação à separação dos pais. E ela então pergunta em função desse sentimento evidenciado, de que forma aplicada poderia se trabalhar para reduzir a frequência desse sentimento, assim como a intensidade dessa emoção expressada pelo Pedro.
Outra pergunta muito relevante, né, relacionada ao atendimento clínico. O Pedro, assim como crianças de um modo geral, tem uma tendência veja bem, a culpabilidade por coisas que ocorrem na conjugalidade, na relação dos pais. E quando os pais se separam, as crianças quase que invariavelmente questionam o que elas fizeram de errado ou quanto elas contribuíram para aquilo. Aí a gente cai numa emoção, as emoções mais recorrentes de uma separação, muitas vezes a raiva. A raiva, muitas vezes, ela aparece como uma forma de eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ela, muitas vezes, mascara a tristeza. A tristeza é uma outra emoção subjacente aí. E uma emoção derivada da tristeza é a culpa. A culpa, na dose certa, ela é construtiva, como toda emoção, porque a culpa nos permite refletir o quanto das nossas atitudes podem ter colaborado para aquilo que está acontecendo. Então, se eu sou excessivamente agressivo com uma pessoa, eu fico triste, me culpo depois e a culpa me permite a reflexão, portanto, a mudança do comportamento problema ou o direcionamento em busca da Renato, mudança daquilo que é o Renato, comportamento problema. lendo. Bom, Kátia, essa é outra questão bastante interessante, né, de observação de um atendimento clínico. No atendimento clínico do Pedro, especificamente, a culpa surge em razão da separação conjugal. Esse sentimento, né, pela nossa experiência clínica, as crianças, quando os pais se separam, têm uma forte tendência a se culpabilizarem, ou pelo menos buscarem dentro de si respostas do tipo, o quanto eu contribuí para que isso acontecesse. E a gente vai ter 3 emoções do Pedro que são mais prementes, que são mais frequentes aí naquele atendimento clínico. A questão da raiva, a questão da tristeza, que é subjacente à raiva e que muitas vezes protege o self do Pedro de sentir tristeza, e a culpa. A culpa, na dose certa, ela é uma emoção construtiva, porque ela vai nos permitir, por exemplo, a reflexão. Então, se eu tenho culpa de alguma coisa, me sinto culpado por um comportamento muito agressivo que eu tive com uma pessoa próxima, a culpa vai me fazer refletir e verificar o passo a passo. Ela vai ativar, inclusive, o processamento metacognitivo e me permitir pensar em tudo que eu possa ter exagerado ou ter feito de errado. Portanto, a culpa, ela seria abasteceria a tristeza, e a tristeza nos permite a reflexão e, portanto, a mudança. Eu vou em busca da mudança ou em busca de direcionamento, em busca de resolver esse problema e modificar um comportamento problema. No caso do Pedro, a culpa está excessiva. A culpa passou da dose e ela, ao invés de ela ser reflexiva, ela acaba sendo ruminativa. E ao ser ruminativa, ela está no embrião daquilo que a gente conhece do problema da depressão. Todo paciente depressivo é um ruminador. Tanto que o Albert Ellis brinca que a distorção cognitiva seria as masturbations do I must. Eu devo isso, eu devo ser melhor, eu devo trabalhar mais, eu devo me comportar mais, eu devo ganhar mais dinheiro, eu devo mais ser bem sucedido. Então, esse processo ruminativo, ele de uma forma geral, ele não é expresso. Quando a gente cria, por exemplo, trabalhando com as cartinhas do baralho da regulação e da proficiência emocional, que a gente introduz a carta da culpa, o Pedro permitimos ao Pedro um conhecimento sobre o processo emocional que está ocorrendo com ele. Então ele percebe a culpa como retroalimentadora desse sistema muito patológico, e neste caso a gente vai fazer uma adequação disso. Primeiro, um próprio descoberta guiada, um questionamento socrático, um questionamento de evidências, para a gente verificar o peso dessa culpa, tá? E depois o fator principal, que é um retroalimentador da culpa e, consequentemente, de toda a patologia derivada da culpa, é a questão de quando a gente tem culpa de alguma coisa, a gente tem a tendência de não expressar essa culpa. Porque imagina se eu fui agressivo com meu filho, eu vou dizer para vocês, olha, eu fui agressivo com meu filho. A gente evita falar nisso, porque a culpa em geral, quando expressa, ela pode gerar um julgamento do outro, e esse julgamento, eu tenho então, portanto, medo do julgamento do outro. Uma outra emoção que entra em campo, o medo de ser julgado pelo outro. E aí o julgamento do outro
é desfavorável a mim. Vão pensar, olha o que parece o comportamento do Renato, que comportamento absurdo esse. Então a culpa fica lá, de um modo embrionário, fazendo esse processo da masturbation, um processo ruminativo que só acaba por fortalecer essa dinâmica patológica. No momento que a gente ensina para o Pedro que a culpa aparece, que ele entende o que é a culpa, a gente está abrindo um canal que é fundamental, que a gente utiliza muito no programa clínico quanto preventivo, que é o que a gente chama da expressão assertiva. Vamos pensar o seguinte, emoção encapsulada, não expressa, ela é patológica. A emoção do outro lado, expressa de modo agressivo, ela também é altamente patológica. Há um meio do caminho que a gente chama de expressão assertiva. Primeiro eu preciso entender a emoção, aceitar a emoção, entender os sentimentos, as representações mentais derivadas dessa emoção, dessa reação biológica, e aí produzir então uma expressão assertiva, falar a respeito disso. No momento que a gente cria esse canal com o Pedro, a gente está favorecendo atenuar a expressão dessa emoção e, consequentemente, a ajudar no processo que a gente vai chamar de regulação emocional. Excelente, Renato. Muito obrigado. Para a gente finalizar, por gentileza, eu te peço para enviar uma mensagem aí final aos nossos alunos, né? E com isso finalizar esse nosso primeiro conversando com o Renato Caminha do nosso curso. Eu convido a todos a mandarem as suas sugestões, os seus questionamentos, porque, de fato, nós criamos um curso, esse curso fica limitado ali no tempo e no espaço, aquele momento que a gente gravou, mas, ao mesmo tempo, se abre uma janela, uma porta, né, para que vocês, interagindo, deem um outro desenho ao curso. Uma participação mais efetiva de vocês, vai gerar questões como essa que a Kátia trouxe, e a gente pode aprofundar, entrar num nível de profundidade muito maior, e se torna muito mais divertido, muito mais dinâmico para todo mundo a participação. Então eu aguardo as novas perguntas de vocês, e será um prazer participar mais uma vez desse nosso encontro.